Fala galera, eu sou o professor Rian Gerais, professor de língua portuguesa, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já fez a sua inscrição? Não deixem de se inscrever no nosso canal e também deixe o seu like, é importantíssimo que vocês deem um like. E vamos a mais uma dica de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre um assunto muito comum no nosso cotidiano, que é uma questão de particípio. Você sabe o que é um verbo no particípio? A gente está falando do verbo em uma das suas formas nominais. Nós temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O particípio é uma das formas nominais. Você sabe, quando você usa o verbo com aquela terminação DO, falar, falado, andar, andado, comer, comido. E abrir é abrido? Você sabe que existem algumas formas de particípio que são diferentes. É o que nós chamamos de particípio irregular. Abrir, você fala aberto. Mas tem alguns casos em que as pessoas sempre ficam com dúvidas. Afinal, me ajuda aí, vai galera. Qual é o correto? Eu tinha pagado a conta ou eu tinha pago a conta? E aí, qual é o correto? Bom, como eu falei para vocês, tradicionalmente, o verbo pagar no particípio tem a terminação DO. Eu tinha pagado a conta. Pago é o que nós chamamos de particípio na forma irregular. Como é que a gente faz isso? Bom, quando eu falo tinha pagado, é o que nós chamamos de tempo composto, é a forma composta do verbo, em que eu tenho o verbo ter como verbo auxiliar e o pagar é o verbo principal. Galera, quando a gente fala em forma composta, nós podemos ter dois possíveis verbos auxiliares, ter ou haver. E aí, nesse caso, o mais adequado é você usar o verbo particípio regular, com a terminação DO. Com o verbo na forma irregular do particípio, o mais adequado é quando a gente tem um caso de voz passiva. Não está entendendo? Dá uma olhadinha aqui nesse slide, Tempo composto a gente usa como auxiliar os verbos ter ou haver, mais o particípio regular com a terminação DO. Vejam só, eu tenho imprimido material diariamente. Veja que eu tenho o verbo ter como verbo auxiliar e o particípio com a terminação DO. Eu tinha acendido o forno. Tinha verbo auxiliar e o acender no particípio com a terminação DO. Agora, para usar o particípio na forma irregular, você vai usar isso em situações de voz passiva. E nesse caso, os verbos auxiliares podem ser o ser ou o estar. Vejam só, o material foi impresso. Percebam que o material não imprimiu, ele foi impresso ontem. Veja que o imprimir não está na forma de particípio regular, imprimido. Como eu vou falar que o material foi imprimido, ele foi impresso. O forno, ele não foi acendido, ele foi aceso. Veja que tanto o verbo imprimir quanto o verbo acender estão nas suas formas irregulares de particípio. Eu coloquei aqui uma listinha com alguns casos de verbos do particípio na forma regular ou irregular. Esses são o que nós chamamos de verbos abundantes. Verbos abundantes são aqueles que têm mais de uma forma de particípio. O regular, terminado em DO, e o irregular. Lembrando que para usar o particípio regular é na forma composta usando o verbo ter ou o verbo haver como auxiliares. Já o particípio irregular é na voz passiva usando o ser ou o estar como verbos auxiliares. Vamos tentar? Me ajuda aí, vai. Eu tinha aceitado a oferta ou aceito a oferta? Eu tinha aceitado, mas a oferta foi aceita, claro, no feminino, porque concorda com a oferta. Eu tinha acendido o forno ou aceso o forno? Eu tinha acendido, mas o forno foi aceso. Eu tinha elegido o candidato ou eleito o candidato? Eu tinha elegido, mas o candidato foi eleito. Eu tinha expulsado o jogador ou expulso o jogador? Expulsado, mas ele foi expulso. Olha o verbo pagar aí, Eu tinha pagado a conta, mas a conta foi paga, no caso no feminino, devido ao fato de concordar com conta. Eu tinha salvado, olha, a gente erra muito isso, né? Eu tinha salvado o arquivo ou salvo o arquivo? Salvado, mas o arquivo foi salvo. Eu tinha prendido o bandido
ou preso o bandido? Prendido, mas o bandido foi preso. Então, esse é um caso que gera muita dor de cabeça. Agora, lembre-se do seguinte aí, galera. 2 casos muito utilizados no cotidiano que a galera erra, mas erra muito. Eu tinha trago material. Não, eu tinha trazido. Eu tinha trazido, beleza? E outra, se eu soubesse eu tinha chego mais cedo, tinha chegado. São 2 casos que no cotidiano a galera confunde bastante. Então, fica ligado novamente, deixe o seu like, não deixa de se inscrever no canal e se prepara porque a gente vai ter muito mais coisa pela frente. Vamos estudar!